aqui com duas pessoas muito especiais. O nosso OctaCast hoje está um pouco diferente, então contamos com o nosso colaborador Polidori, Gabriel Polidori, né? Tech Lead aqui na Octalink. E o nosso convidado super especial, o Felipe, do Nubank, também Tech Lead lá. E ele vai trazer aqui para nós um pouquinho sobre a sua jornada e experiência. O bate-papo tá super legal. Então, sejam bem-vindos, meninos, né, Daniel? Hoje a gente está com dose dupla de Tech Lead aqui. De tecnologia. Sejam muito bem-vindos. Felipe, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, de estar aqui conosco, batendo esse papo. E eu acho que você já poderia começar aí falando um pouco sobre o coração da tecnologia, que a gente estava fazendo aqui um papo e eu achei interessante. Como que é isso? E como começou, na verdade. Como começou, né? Acho que já tem que falar como que você começou na tecnologia. Você sempre gostou, desde pequeno, você já programava, já fazia os seus códigos. Acho que isso aí é legal pra gente saber. Isso é realmente interessante. Tipo, eu acho que a minha primeira lembrança foi de ter feito um código a primeira vez. Eu devia ter mais ou menos uns 13 anos. Foi quando eu programei pela primeira vez. Antes de ser profissão, era diversão. Eu fui descobrir que eu poderia ganhar dinheiro com isso bem depois. Eu fazia só porque era legal. Divertido. Mas aos 13, que tinha um computador na tua casa? Como que foi? Legal. Então, tipo, na verdade, eu não tinha um computador. Mas na escola, antes disso, eu comecei na época, eu acho que era bem no começo ainda disso tudo, assim, devia ser nos anos 2000, mais ou menos. Uhum. A gente, tinha sala de informática na escola, e aí a gente tinha um tempo para navegar na internet. E aí na internet, foi nesse tempo que eu comecei a aprender a interação, né? Que a primeira interação que você precisa aprender é interagir com a interface ali. Um mouse, teclado. Tinha aquelas aulas de Excel, de Word, não é? Sim, fazer os trabalhos lá, cheio de word art, que era coisa... Era foda. Você nem sabe o que é isso, né, pô? Não, eu fiz muito pouco, mas eu já cheguei a fazer, botava GIF. Na internet, quando ele fala, o que era lá? Era IG, tinha os Internet Explorer. Lá, o Explorer. Tipo, Internet Explorer 5 ou 6, assim, era um mundo bem diferente. Eu acho que era um Windows 2000 ainda. E aí a gente tinha navegação na internet e tinha jogos online. Eu gostava de jogar jogos online, em Flash. E por que eu fui programar mesmo? Eu lembro que eu queria... Nessa época, o que aconteceu? Eu fui interagindo e eu acho que eu acabei conhecendo uns colegas na escola que já mexiam com computador. Eles já sabiam formatar um computador, instalar um sistema. E tinha outros amigos também que jogavam. Tinha um Mu Online, na época era um jogo online, tipo um World of Warcraft, mas que você... tinha as lan houses, né? Eu ia na lan house lá, e aí tinha os caras lá que você via de longe, o pessoal mexendo nos servidores. Deixa eu resetar o server aqui, e o cara já te dava. E eu sempre achei isso legal. Aí tinha a instalação de computadores, essas coisas. E eu fui naturalmente me envolvendo, assim. Eu lembro que eu conheci esse pessoal da escola e a galera, eles faziam uns esquemas já que eles modificavam os arquivos do Windows, uns arquivos de DLL, e conseguia personalizar a interface do usuário. Alterar o nome, tipo, no menu executar lá, colocar a mensagem que você queria, tipo... Olá, mestre, qual é o seu comando? Tipo, coisa bem de criança, assim, sabe? E aí eu comecei a fazer essas coisas. E aí, nesse tempo, aí eu descobri, tipo, edição hexadecimal de arquivo de DLL, né? Sem saber o que era DLL, sem saber. Eu só sabia que eu abri o arquivo, tinha partes em texto que eu entendia e eu modificava o texto. E para fazer algumas coisas, eu precisava criar programas em C. E aí foi onde eu ia atrás, eu escrevi meu primeiro código, foi mais ou menos nessa época aí. Em C? Em C. E aí depois disso eu aprendi a formatar o computador, modificar o computador, porque eu acabava quebrando o sistema e eu tinha que descobrir como eu arrumava ele. E aí eu consegui um estágio
numa empresa de formatação de computador. Ah, que massa. E C é uma linguagem mais baixo nível, né? Sim, é uma linguagem Se eu não me engano, ela que é a base do Java, não? Sim, É, né? Mas quando você fala baixo nível, quer dizer que ela é uma linguagem como... Ela, na verdade, é uma linguagem de alto nível, né? Porque o baixo nível é assembly. Então, mas assim, quando vai subindo, quanto mais alto nível, você chega, por exemplo, no Java, que ele é mais... Você escreve mais, né? Você vai passando mais... O C também é assim ou não? É mais código do que... Você vai escrevendo ali, mais verboso o código? Tipo, a linguagem C, ela tem menos estruturas prontas para você. Aí você Então. precisa criar É isso aí. estruturas, e aí você precisa ir no detalhe da programação. Então, porque o assembly é o zero, vamos dizer assim, né? É o baixo É o pai de todos. É como conversar direto com o computador. Com o computador, exato. Java, tudo mais, você conversa com a IDE ali e Então. ele transcreve o que você quer fazer. C, assembly você tá falando a mesma língua que o computador, é Exato. bem mais difícil. Exato. Aí foi assim, eu fui começando assim, aí depois dessa empresa de formatando computador, eu dava aula também, porque mesmo começando a aprender muito pouco, eu já tinha mais conhecimento que a maioria das pessoas ali que estava tendo aula, tipo, interação de computador, né? Aí nessa época tinha ainda, por exemplo, para idosos, aula ensinando as pessoas de geração passada como interagir com computadores. Aí eu dava aula para essas pessoas e também crianças que estavam nascendo. É porque as crianças de hoje já nascem aprendendo, né? Elas já nascem sabendo. Já. Eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses que já navega no YouTube, escolhe o vídeo que ele quer, consegue acelerar o vídeo, pausar o vídeo, sair. Impressionante, né? Sozinho. Então, mas antigamente as pessoas tinham que ter aula para aprender. Aí eu dava aula e depois disso eu fiquei um tempo trabalhando com suporte técnico, montei em casa, eu trabalhei um tempo fazendo... Tipo, montei um mini laboratório em casa e fazia assistência na região que eu morava, para as pessoas ali. Aí tinha o pessoal da escola, o pessoal em torno ali. E eu fiquei 1 ano, 2 anos assim. Aí depois que eu queria ir mais para a área de software. E aí eu fui trabalhar numa empresa que chama Unisys, como suporte técnico. E aí foi legal, foi a primeira experiência em inglês também nessa empresa. E aí, depois dessa empresa, eu fiz uma capacitação no Senac, num projeto que tinha lá na minha cidade, chama Fábrica de Software, que era 1 ano de curso gratuito, isso aqui para quem passava no processo, e eles te davam material e 6 meses de curso teórico e mais 6 meses de prática fazendo um projeto para o Senac, 6 horas por dia. Aí eu trabalhava de suporte de manhã, fazia o curso à tarde e fazia faculdade à noite. Era Rotina puxada. A rotina, assim. Eu fiquei assim mais de 1 ano. Aí eu me formei nesse curso, aí continuei a faculdade, aí desse período eu consegui meu primeiro trabalho de programador, numa startup, lá do um ambiente de incubação do Senac também, do Sebrae. Legal. Do Sebrae. Do Sebrae, que chamava Living Lab. Ah, que massa. E aí você já sabia que era isso que você queria trabalhar a vida toda? Não, cara, então... Não? Porque antes disso, né, quando eu tava nessa parte, terminando a escola, eu fiquei ainda assim, tipo, pensando o que eu ia fazer, né? Porque teve um momento que eu parei de ficar focando em informática e fui focar em música. Focou em Eu música. tocava guitarra, aprender guitarra, e eu fiquei, tipo, mais de 1 ano, assim, tocando guitarra, aprendendo a tocar, tendo Teve banda, tudo? Sim. Banda de black metal e black thrash metal. É mesmo? Sim. Eu tive também, cara. Bem Você comum, acredita? né? Sim, eu tive. Tocava guitarra também. Então, uma aí, banda a gente tocava meio hardcore, meio... Hardcore. Mas era pauleira, velho. Não era o show nosso não era... Era barulheira. Então... Que massa. Foi assim, aí tipo, eu fui aprendendo, aí eu queria aprender a fazer vocal também, que eu era guitarrista e vocalista. Aí eu tinha que praticar, né? Eu praticava bastante nessa época, era tipo 6 horas por dia de prática. Caramba. Que eu estudava de manhã, ia à tarde e até à noite ficava praticando guitarra, né? Com os amigos.
O vocalista da minha banda era o baterista, cara. Ele colocava assim uma... Era legal, cara. A nossa banda era... E hoje você ainda leva isso como hobby? Ou... Sim, eu ainda tenho as duas bandas. A gente tá separado geograficamente, mas a gente tá trabalhando só no âmbito das ideias ainda, Legal. por enquanto. Mas é porque a gente precisa resolver esse Vocês não problema perderam geográfico. contato, nada? Não, tamo Ah, que massa, cara. Chegaram a gravar estúdio e tal, não? Sim, a gente tem... A gente tá num processo de gravação ainda com uma banda de black metal agora, e a outra a gente tem um álbum gravado, tá no Depois Spotify, manda aí, tudo. cara. Deixa eu escutar, eu gosto. Sim. E a Mas gente é coloca pesado. de... Não, mas é exatamente pesado. isso que eu gosto, pô. Eu gosto... É o tipo de música que só a gente gosta, cara. Você consegue escutar no carro quando você tá sozinho. E você pode mandar pra gente colocar de trilha sonora aqui do... Não, e você sabe que... Isso vai ser legal. É, ué. Vai, você A gente sabe que coloca num corte. vai ficar legal mesmo. A Luísa, a esposa do Felipe, teve um dia que vamos combinar, tal. Eu lembro lá no começo, quando a gente tinha acabado de se conhecer, tal. Aí, eu lembrei que esse daqui, escutando os rock, e eu, meu Deus do céu, tensa. E ela, não, mas a gente pode ir em algum barzinho de rock e tal. Aí eu falei, nossa, então, Agora. curte, todo mundo curte. Será que só eu não... Eu tinha cabelo na cintura. Ah, é? Cabelo grande, cara. Eu tinha o cabelão, mas não na cintura. Era mais... mas era uma época legal, cara. Eu tenho a minha primeira guitarra, acho que tá aí. Ah, é? Tá Que aí, tá lá legal. na Sala Preta. Da Você hora. Até consegue hoje, imaginar com ele com 15 anos. cabelo Não, mas grande? sim, eu vendi- Eu Eu não era- consigo imaginar. Eu era bonito, viu, pô? É porque Cara. agora já não tá faltando Já cabelo. tá. Agora eu tô meio amassado, mas, cara, tinha... Putz, velho. Era uma fase... Só que assim, a gente era meio... Ficava andando de preto lá, aquelas Não, eu coisas que também você andava fazia, de né? coturno. É, o lifestyle da parada, né? Era lá literalmente eu isso. ainda não Eu era era metaleiro tanto. mesmo. Eu ainda não era tanto, mas você ia lá, cara, pô, tinha uns punk lá, os caras, às vezes saíam umas porradas, uns negócios. Não era ambiente dos Agradável. melhores, vamos dizer assim, Não. né? Aonde você chegou a tocar? A gente Que cidade, tocou lá assim? em Campo Grande e também passamos ali no Paraná, em 2 ou 3 cidades no Paraná, lá, acho que Londrina e mais umas 2 cidades lá. É a nossa turnê. É. E Pois aí, é, então, Luísa, quando sair o almoço ou o churrasco, agora vai ter o rock. Vai, ué. Muito e aí bem. foi esse caminho que meio que você balançou entre a programação e a música? A música ou, tipo, alguma coisa que eu ia fazer pra dar dinheiro, eu pensei. Justo. Porque eu pensava na época que programação não dava dinheiro. Aham. Mas eu tava errado. É que na época não era o que é hoje, Mas né? dá Também, pra né? ganhar dinheiro com É. programação. Aí, tipo assim, eu pensava assim, sei lá, vou fazer, sei lá, na época, o que era o dito certo, né? Era tipo medicina ou direito, essas profissões que sempre foi visto como que dá dinheiro. Ou tipo, programação ou música. Eu falei, aí eu não sei. Eu fiquei nessa dúvida, não sei. E aí eu falei, não, quer saber, eu vou fazer programação. Alguma coisa voltada para a área de computação, na verdade. Só que daí dentro dessa área tem vários cursos, né? Aí eu caí em outro ponto de decisão. Que curso que eu vou fazer? Ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistemas. Aí, depois de muito pensar, eu falei, vou fazer ciência da computação, que eu quero aprender na parte de computação ao fundamento do software e do estudo científico, né? E aí foi o que eu fiz faculdade e segui. E a partir daí, aí eu fui me aprofundando mais. E aí eu passei por todas as áreas dentro de que tipo, um programador pode fazer. Tipo, eu trabalhei já com front-end, já com mobile, back-end, com banco, com redes, com infraestrutura, e também infraestrutura física, suporte, tudo. E qual delas você se identificou mais? Tá certo que Resolver você acaba problemas, fazendo... né? Então, eu sei, é isso que eu ia falar. Você acaba meio que fazendo um pouco de tudo, assim, mas igual no nosso caso, a gente tem um pouco isso, né? De, tipo, o Poli, o Vini, tem uma galera que é front. Eles também fazem o back se precisar ali e tal, mas a parada deles é o front mesmo. E a mesma coisa que se eu pedir pro pessoal de back, porra, alinhar um botão, eles passam 2 dias e não conseguem, Mas foi uma coisa que tipo, eu aprendi a fazer certo. Por exemplo, tipo, eu trabalhei um tempo lado a lado com uma designer. É muito boa, muito top a Carol. Sim. E aí eu trabalhei um tempo com ela e a gente trabalhava assim lado a lado. E eu aprendi a fazer coisa bonita. Mas Então. pra falar a verdade, não foi por causa disso. Foi porque uma vez eu trabalhava no Senac, lá nessa fábrica de software,
E aí a gente precisava fazer um app para passar num concurso lá interno. E aí eles falaram assim, ó, sem fazer o app vai conseguir publicar aqui no domínio do Senac e ter o app lá na loja e vai poder focar um tempo para manter isso. E aí eu, um amigo meu, a gente passou o fim de semana inteiro fazendo o app. Começou sexta, sábado, domingo. A gente subiu no app na internet, no servidor lá. E aí a gente chegou na segunda-feira com o app rodando, comunicando, só que era um app muito feio. Aí chegou lá os nossos concorrentes, eles apresentaram um PDF de um app muito bonito. E o app muito bonito ganhou. E aí eu falei assim... É sempre assim. O design, eu cara. prometi pra assim. mim mesmo. Eu falei, eu nunca mais vou fazer um sistema feio na minha vida. Exatamente. E aí eu gastei muitas horas estudando design, teoria de design, cores, teoria de cores, e diagramação e também front-end, HTML, CSS, para eu aprender a fazer essas paradas. Eu aprendi. Depois de muito tempo, eu consegui fazer wireframes, UIs, pensar em usabilidade e também planejar o design e pôr em prática. Daí, eu acabei conseguindo fazer bem o design depois de um tempo. Porque às vezes acaba no software, a gente pensa muito em back-end, da lógica, do código e tal, mas a parte do design, da experiência do usuário, como que aquilo vai se mostrar, cara... eu vou te falar que, lógico que não tem o que é mais importante, porque tudo tem que funcionar ali bem, mas isso aí é fundamental, cara. Fundamental. Hoje você ainda programa? Sim. Sim? Programa. Mas você gosta ou você pretende parar? É que você deu uma risadinha assim, o programa. Daí, Mas é uma coisa que você quer continuar fazendo, há muito tempo? Porque, cara, você contando, cara, pareceu muito com a minha história começando a programação. Também comecei com 14 e tudo mais. Mas eu comecei com JavaScript na minha boca, né? Então eu não vi metade do que você falou que viu. Mas eu já tenho vontade de parar. Eu, às vezes, tô programando que eu falo, meu Deus do céu, cara, isso daqui, a cabeça já começa a pifar às vezes. Você tem vontade de continuar levando isso daí ou não? Você quer, ir, igual você falou, pra management, pra O Poli, ele quer ser só o cara, você fala assim, e aí, como que tá? Como que tá aí o negócio? Então, pra mim, a programação, ela é a execução só, eu sempre falei isso, que, programar é a coisa mais fácil que tem, pra mim, no meu trabalho. É o ponto final. Quando eu chego na programação, eu já resolvi o problema. E aí, eu gasto muito tempo hoje na parte de resolução, entendendo o problema e planejando a solução. E aí, quando eu chego lá para programar, é meia hora. Esses dias mesmo eu gastei 2 horas tendo uma conversa. E aí, para explorar os pontos do problema, defini um plano e depois eu executei ele em 30 minutos. Porque a solução já era óbvia. Então, eu já domino a linguagem, eu domino a tecnologia. Aí eu chego ali e só executo o plano. Aí, então, o tempo que eu gasto programando hoje é menor. Eu não programo 8 horas por dia. Mas eu programo o que for... eu programo as precisamente. condições, o plano de ação, né? Porque esse é um ponto. Eu não trabalho mais exatamente criando produtos de negócio. Hoje eu trabalho desenvolvendo um SGBD e uma linguagem de programação. Então, o meu trabalho hoje em dia é mais escovando o bit do que estar trabalhando com negociações, entendendo regras de negócio e colocando a implementação do código. Entendi. Você sabe que o Felipe ele tem um podcast também? Você tem, Felipe? Hoje. Tem. Jura? Sim. Como que chama? The Hammock. Como? The Hammock. Ah. Que é rede, né? E aí a ideia é, esse podcast é do Nubank e eu sou host junto com o Jared e a gente faz esse podcast que vem do The Hammock Driven Design, que é uma palestra do Rich Hickey, que foi o criador do Clojure, que ele dá um ponto de observação assim, que quando você precisa resolver um problema, você precisa pensar sobre o problema. E antes de você tomar uma ação, você precisa entender quais são as alternativas. Basicamente. Total. Porque se você não entendeu as alternativas, você não pode dizer que você fez uma escolha. Porque como você escolhe se você não avaliou as opções?
Aí você não escolheu, você só foi impulsivo. Tomou a decisão, foi lá e executou. Sem observar o parâmetro inteiro. E aí, tipo, veio a palestra do Rich e a gente fez o podcast nesse espírito. A gente conversa com pessoas do mundo da tecnologia e vai sair, a gente tá planejando, que é um podcast em inglês, né? E aí o primeiro episódio em português a gente tá tentando fazer agora no próximo, com a comunidade de software brasileira, tentando trazer alguém que já teve experiência com Datomic. É um banco de dados que a gente usa no Nubank, que outras empresas usam lá, que é feito em Clojure. Tá. Massa, hein, cara? Pô, legal. Parabéns aí pela iniciativa. O podcast em inglês, ele já tem algum tempo. Como que é? Já tem. Tá no Spotify, né? Tá no Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcasts e outros podcasts. E ele é só em áudio ou tem vídeo? Só em áudio. Tá. Só em áudio. E tem episódios lá, ele vem do antigo Cognicast. Tá. Que eram os podcasts da Cognitect, que foi a empresa fundadora do Clojure do Nubank, e o Nubank adquiriu ela, acho que em 2018 ou 2017. E aí integrou os times, e aí os times hoje, o desenvolvimento do banco de dados e da linguagem de programação que o Nubank usa, hoje é feito pelo Nubank. Sacou? Então, isso é bem legal. Imagina que na sua empresa você tem tipo, uma tecnologia core e você cria ela, você desenvolve ela, então tem um poder muito grande, né? Sim, sim. Ô Felipe, conta para mim um pouquinho, para nós, na verdade, né, quem está nos assistindo, como é a sua equipe hoje? Tem 20 pessoas, e aí eu sei que tem a parte da gestão, que o Nubank cuida, e tem você não faz a gestão, é isso, né, dessa equipe? Como que funciona? Qual que é a diferença dessas duas pontas? Tipo assim, gestão, eu acho que todo mundo gere, né? Todo mundo gera em algum nível. Agora, tipo assim, eu não faço gestão de pessoas. Uhum. Ali dentro eu não faço isso. E como você lida com eles? Com as pessoas? Lidar com pessoas. É a parte mais complicada do trabalho. Então, tipo, eu acho que Porque eu fiquei pensando assim, como que o cara consegue liderar a equipe sem fazer a gestão junto? Não tem, na minha cabeça, não fecha a conta, assim. Então, é que, tipo assim, meu time... A gente é um time que a pessoa menos sênior do time é sênior. A menos sênior, entendi. Então é todo mundo todo bem mundo autônomo. bem autônomo. Sacou? Tipo, tem dentro do meu time, o Stuart Holloway, que é o fundador da Cognitect, um dos fundadores da Cognitect, e também programador, líder do Datomic desde a fundação. Entendi. Ele tem um nível na nossa escala de engenharia, ele é o engenheiro de mais alto nível lá, de questão de carreira, desenvolvimento de carreira. Então, ele tem 40 anos de experiência. Ele trabalha com a gente lá. E aí, então, tipo, o time é muito sênior e aí essa parte de gestão técnica é basicamente feita por cada um mesmo. E cada um consegue gerir o seu próprio projeto. E aí a gente trabalha em conjunto para se ajudar e também ajudar outros times dentro da empresa, dentro da corporação. Então, o caminho, eu acho que de liderança é mais assim, encontrar problemas que as pessoas não conseguem resolver sozinhas e tentar simplificar eles. Mas não, tipo, ser responsável. Entendi. Entendeu? Eu não preciso assumir o problema de todo mundo e resolver o mesmo. Eu ajudo eles a resolverem os seus próprios problemas. Para que daí eles também aprendam, né? A como fazer isso. Ô Felipe, como que você chegou no Nubank? Tipo, como que foi a sua história? Você tá lá há 2 anos, né? 2 anos. Eu vim do iFood, né? Eu saí do iFood e fui pro Nubank. E aí... Mas você sempre quis trabalhar lá? Foi uma oportunidade. Como Na que foi? verdade, o recrutador me abordou no LinkedIn e falou, vamos conversar. E eu já era cliente do Nubank, eu já gostava do Nubank, achava legal. Eu falei, vamos conversar. A gente foi conversando, e aí eu comecei a trabalhar lá. E lá no iFood você estava há quanto tempo? Eu já estava lá fazia 1 ano e 2 meses. Que também foi um desafio legal lá, imagino eu que... Foi legal. Porque lá no iFood eu fiz a plataforma de antifraude, eu trabalhei no desenvolvimento da plataforma de antifraude e depois a plataforma de crédito. Que a gente trabalhava na parte financeira digital do iFood.
Aí foi bem legal. Foi a primeira vez que eu trabalhei no desenvolvimento de um software financeiro. Uhum. Não no sentido... Eu já tinha trabalhado em RP, mas Uhum. eu falo De transacional. solução financeira transacional. Que a gente transacionava dinheiro e Isso. guardava dinheiro das pessoas. É legal. Dessa E parte aí eu você fui pro cuidava, Nubank. você era bem focado na parte da controladoria, da segurança das transações? Ou era tipo um geral? Então, eu já era lá de Campo Grande, que eu sou de Campo Grande, na minha cidade natal, Mato Grosso do Sul. E lá em Campo Grande eu trabalhava, já era voltar na área de segurança. Porque você lembra que eu te falei que eu comecei com o computador dos amigos, que fazia um negócio do Windows e tal? Eu fui nesse caminho e eu já estava escrevendo programas maliciosos de computador para desligar o computador dos meus colegas da escola. Eu No fazia meio da isso. apresentação. Era uns .bet, eu ia lá para a sala de informática, modificava os ícones para apontar para arquivos que faziam outro comando para o usuário. E depois eu consegui aprender até como fazer tipo, conexão remota. Aí eu mandava o arquivo pro cara, infectava a máquina dele, fazia uma conexão remota na máquina dele, via os arquivos dele. Aí depois eu aprendi como é que eu fazia encriptação, log do que ele escrevia no teclado e enviava para mim. E eu fui nessa aí. Caramba. E depois eu fiz parte de um clube de hacker lá em Campo Grande, o Sucuri Hacker Club. E aí eu vim desse background de segurança. Aí quando eu entrei no Entendi. iFood, eu fui trabalhar com a parte de segurança lá de antifraude. E os seus amigos deram graças a Deus que você não... Então você foi inibir os seus amigos, você foi lá pra proteger o sistema deles. Mas no caso, a parte de antifraude era tipo os motores que processam uma transação, ele avalia uma transação e fala e diz se ela pode ser ou não executada. Ele roda várias regras e verifica, posso ou não executar. E aí ele dá ok, e aí o sistema transacional executa. Que massa, cara. Bem legal. É muito massa isso aí. E como que você vê hoje a cibersegurança hoje? Que a gente tem um problemaço, né? Que cada vez mais tem mais aplicativo, todo mundo tem ideia a qualquer hora e já pega um amigo que sabe desenvolver app para fazer alguma coisa. Ou pede pro chat GPT geral. Pede pro chat GPT Em fazer 5 minutos você um tá com código uma- em instalado Python lá em na qualquer Play. coisa. E vira e mexe, você vê vazamento de dados, vê uma porrada de coisa, né? Qual que é a tua visão da parte de segurança aí, de quão a nossa maturidade enquanto empresa de tecnologia, que a gente tem ainda muito, né? Uhum. Basicamente, os termos de que a gente acaba nem se atentando a isso, mas você dá todo o acesso a tudo para qualquer app que você baixa, né? E isso acaba sendo muito arriscado, né? Sim. Bom, você fala no nível de usuário. É, sim. Bom, o usuário tem que... É difícil você falar para a pessoa se esperar da pessoa que ela faça o papel dela se não tem uma preparação, né? Quem que prepara o usuário para lidar com tudo isso? Não tem. Você nasce já mexendo, você sabe, você já nasce usando tecnologia. Você só vai, né? Você não vai ter uma instrução. Você vai ter depois. Mas isso ainda se você estiver, por exemplo, trabalhando dentro de uma empresa, né, que te dá um curso, que ela vai treinar os funcionários dela para... Porque ao ponto, não adianta nada você ter um sistema seguro se os funcionários deixam... Eles são um ponto de entrada, um vetor, né, de entrada de um ataque muito mais fácil. Aí o cara vê um pendrive na rua, chega aqui em cima e pluga lá, infecta a rede interna, infecta os servidores. Então, assim, tem esse... Mas e com a população em geral? Tem que ter mais educação, né? Primeiramente, e também mais segurança nos próprios sistemas. Os sistemas dos apps agora, ele não é tão mais simples assim. No Android, ele tem um sistema de segurança por aplicativo. Regras específicas de execução. E cada aplicativo executa com a permissão específica daquele aplicativo. Para evitar que um aplicativo tome conta do sistema todo. Mas eu acho que hoje o maior problema, assim, no geral, da população em geral é senha. A pessoa usar a mesma senha para tudo. Ou ter 3, 4 senhas que são óbvias. Uma vez eu peguei o celular da minha irmã, olhei lá o celular dela e tinha a foto dela, do marido dela, da filha dela, do filho dela. Aí eu olhei aquilo, vi a senha, olhei a foto, olhei para ela, conheço ela. Aí eu falei, Sara, qual que é a sua data de casamento?
Aí ela falou, tal. Digitei lá, desbloqueei o celular dela. Foi só numa leitura que eu fiz dela, do que eu sei dela, da foto dela. Eu falei, ela gosta muito da família, né? Ela vai pôr a família aqui como senha. Qual que é da família, a origem da família, o casamento? Qual que é a senha do casamento? Era a senha. E eu desbloqueei lá o celular dela. Ela falou, nossa, como é que você fez isso? Eu falei, foi chute. Eu risquei, mas imagina, é assim, né? Quando você não sabe a senha da pessoa, mas você tenta usar informações ao redor dela para descobrir. Uhum. E aí, se você usa uma senha que alguém pode interpretar pelo seu jeito de ser, você já está vulnerável. Então, o ideal é você não saber sua senha e ter algum cofre de senha que você pega a sua senha de lá através de uma outra senha que não é uma senha, sim uma frase secreta. Mas não usem passwords, use passphrases. Porque o brute force... Isso é interessante, cara. Eu uso. o brute force, Tá maluco? ele não adianta você ter uma palavra difícil. Assim é o tamanho, né? O tamanho, cada letra a mais que você põe, aumenta mais o tamanho de combinação. E aí você cria uma senha tão grande que precisaria de milhares de anos para conseguir desbloquear. Para gerar combinações que seriam. Se você coloca ela randômica ainda, uma coisa aleatória, não adianta também pôr uma frase que você fala para todo mundo todo dia. Exato. Então tem que ser uma frase que você só faz sentido para você e você não fala para ninguém. E como que as pessoas podem fazer isso? Tem um app para a gente até aproveitar isso e ser uma utilidade Exato, porque eu já tô querendo trocar pública todas as aí. minhas senhas. Não, Já tá com medo de sair esse daqui é um... Eu acho que essa Cara, isso deve ter alguma senha nos parâmetros que eu falei aí. Eu acho que tem, já ficou preocupado aqui. Não, pior que não, nem casado eu sou, então não tem nada de casamento. Enfim. Mas tem um app, como que faz para a pessoa, pelo menos, dar um upgrade aí na parte de segurança? E, por exemplo, eu tenho aqui, eu guardo tudo no... Vamos dizer assim, né? Eu guardo tudo no Word aqui, eu vou deixando uma embaixo da outra. O que eu posso fazer, que app que eu posso baixar para melhorar isso? Você pode usar... tem vários apps que são cofres de senha. Aí tem alguns que são offline, outros são online. Daí, empresas privadas te dão a segurança que eles vão manter seus dados encriptados, seguro, e você paga para eles um valor mensal ou anual. Legal. Tá. Aí, por exemplo, o que eu uso é o OnePassword. É um famoso. OnePassword. OnePassword. Esse é o que eu gosto, mas eu já usei também o LastPass. Mas o LastPass teve um vazamento, acho que 6 meses atrás, Putz. 1 ano atrás, acredito. Aí não dá. Aí é complicado. Não recomendo mais. Tá. Então, Porque o LastPass é de graça, né? tá. E esse OnePassword, ele é pago? Ele é pago. Ele é pago. Mas tem outros. Eu vou falar para você que eu não fiz uma pesquisa intensa, não. Eu uso o OnePassword e funciona bem para mim. Funciona bem. É robusto. Ele tem... Para mim, o que vale é a integração. É poder usar em múltiplos dispositivos e ser fácil de integrar. Tiver alguma extensão também no browser que ajuda a capturar a senha na hora que você está cadastrando um novo login. Tá. Porque você cadastra, às vezes, num site o tempo inteiro, né? E aí eu evito de logar com a rede social para ter uma senha específica para cada coisa. E aí eu gero a senha na hora. Então tem que ser rápido ali, senão você vai estar fazendo um cadastro e vai demorar meia hora para se cadastrar num site. Aí então tem que ser uma coisa rápida que você pode alternar ali, gerar uma senha, salvar, copiar ela, colar lá. E aí eu não uso. Aí você desabilita aquelas perguntas do Google. Você quer salvar sua senha? Não. Uhum. Porque, por exemplo, esses apps, você pode integrar ele, mas para abrir ele, você precisa de autenticar com algum segundo fator, né? De biometria ou segurança de 2 fatores, ou então uma senha mestre. Para você poder acessar o cofre. Aí você acessa o cofre, pega uma senha e cola lá. Depois de um tempo, ele fecha a sessão sozinho. E aí você precisa abrir de novo e autenticar com o segundo fator. Eu uso o Bitwarden para isso. É a mesma coisa que você falou, ele integra com tudo. Aí você só vai lá, passa, tem um cofrezinho e no meu caso é senha mestre. Aí tem a senha principal lá que abre o cofre para todas as outras. Qual que é a sua senha mestre? Quase falou. Cara, mas essa aí, meu Deus do céu, corta. E esse é free, Poli? O meu é de graça. É free. Porque eu também queria ver, legal, sentir cara. como é que é, porque a minha senha era o que você falou, mesma para tudo.
E aí eu tava achando meio zoado, mudei pra esse e hoje dá super certo. Porque assim, o mesmo Free ou mesmo esse outro que infelizmente acabou, Como que é o nome né? do seu? Bitwarden. Bitwarden. Bom, depois você... A gente coloca esse outro que acabou tendo vazamento de dados, né? Que, puta, bem no core business dele, então não é um negócio legal. Mas, assim, mesmo assim, já é um passo a mais, né? Pra galera que tá, tipo, tem muita gente que coloca aí no bloco de notas e deixa salvo tudo lá em algum lugar. Quanto mais conseguir criar uma barreira, melhor, né? Sim. Então já vale. Porque, tipo assim, não adianta você só pôr a senha. Aí você tem que pôr a senha e duplo fator de autenticação. Uhum. Daí, mesmo se o cara conseguir sua senha, quando ele acessar o site, ele vai pedir ainda uma outra confirmação. No e-mail, ou no seu celular, uma biometria, ou uma chave específica. Tem as YubiKeys, né? Que são chaves e um pedaço de hardware que você guarda ele e você precisa daquele pedaço para habilitar. Então você tem que estar fisicamente com a sua chave para colocar ali no mecanismo e aí ele lê a chave. A autenticação em 2 fatores ela já aumenta consideravelmente aí a proteção, né? Aumenta. Ela tem, eu sei que esses dias saiu alguma coisa falando sobre isso, de alguma vulnerabilidade, mas já aumenta consideravelmente, né? Sim. O segredo da segurança é camadas, né? Uhum. Você tem que ter segurança em todas as camadas. Tem que ter a camada física também, né? Você não pode deixar ninguém com seu celular. Exato. Se alguém pegar seu celular, tem a senha para entrar no celular. Aí depois dentro dos apps tem que ter a senha para entrar nos apps. E aí depois para conseguir recuperar a senha também pede um outro fator de confirmação e vai ter camadas. Esse é o ponto da segurança quando você está fazendo invasão, que é a escalada de privilégio, né? Então, que você acessa um lugar com privilégio bem pequenininho e aí seu objetivo é conseguir ganhar privilégio de dono. Aí você vai escalando os níveis de acesso que você tem. Então, às vezes, eu consegui hackear a impressora. Aí, pela impressora, eu consigo hackear uma máquina. Aí, pela máquina, eu consigo hackear outra máquina, daí eu ganho acesso ao servidor. Aí, lá no servidor, eu consigo acessar outro servidor até conseguir dominar toda a rede. Ou conseguir chegar onde eu quero, né? Normalmente é o banco de dados, a informação. Uhum. Porque a ideia é, tipo, você vai estar fazendo uma invasão num sistema empresarial, você não quer destruir. Você quer pegar o que tem lá dentro. Você quer ficar ao contrário, quer ficar oculto, né? Você quer que ninguém perceba que você tá lá. E aí você tem os processos, que é... Primeiro você explora, Caramba, depois você cria a persistência de você. Para você conseguir acessá-la de novo. E, às vezes, os caras, o que eles fazem? Eu crio a persistência e corrijo a falha que eu entrei. Para ninguém mais entrar. Para não ter um outro para entrar e você ficar ali. Aí eu fico lá dentro. E você fica quietinho, olha. Aí, às legal vezes, pro caramba. Pode acontecer várias coisas. Você pode pegar informação privilegiada, vender informação. Pode pegar acesso à informação privilegiada de sistemas e criar alguma coisa, expor um segredo de negócio. Às vezes também pode pegar informação e vazar na internet. Tem várias motivações, né? O que mais importante é o que diz assim, que nada é 100% seguro se tem alguém motivado o suficiente para acessar. Exato. Aí, se tem uma pessoa motivada e com tempo, tudo é possível. Só precisa persistir. Isso aí, você tem vários casos, né? Não teve o caso lá do hacker no Pentágono, na NASA. E se eu não me engano, era novinho a pessoa que entrou lá. Você imagina quantas camadas não tem? Você imagina o que ele não teve que fazer para encontrar uma brecha. É o que você acabou de falar. O cara estava empenhado em fazer aquilo. É uma coisa pequena. Quem nunca viu aquela imagem que é assim, uma coisa robusta, assim, grande, e tem um pedacinho lá que ninguém tá olhando, que tá sustentando toda aquela coisa e ninguém se importa. É um pedacinho mais frágil de todos. Às vezes o cara vai ali. Ele acessa um pedacinho frágil ali que dá acesso para ele toda a parte robusta. Por isso que as camadas são importantes. E as pessoas é um ponto muito fácil, né? Você chega a pessoa, às vezes joga uma ideia nela, ela te dá a informação que você quer.
Pois Você é, pergunta agora pra ela. seu Polidori quase agora como que eu contou sou assim. Eu quase fui de berço aqui. Ô, Polidori, É isso mesmo. pelo amor de Deus, hein? Você É que fica ele mais perguntou esperto. muito sério. Eu falei, não, peraí, deixa eu pensar na resposta. Ô, Felipe, e durante a sua trajetória, sua carreira, assim, quais foram os seus maiores desafios? O que você precisou, assim, cara, isso eu precisei superar para eu poder conquistar, conseguir chegar onde eu quero? Chegou onde você quer ir mais? Como que tá isso? Como que... Quais são os maiores desafios? Isso é difícil responder. Porque, tipo, eu acho que um dos grandes desafios para mim foi, primeiro, esse que eu te falei, por exemplo, fazer sistemas bonitos. Foi um grande desafio, assim, na minha carreira. Que foi... E esse você superou com excelência, pelo que você contou, Sim, né? superei. Outro desafio também, eu acho que eu tive foi aprender a lidar com pessoas, mas, tipo, aprender como lidar do meu jeito com as pessoas. Porque, tipo assim, você sempre... Eu acho que não tem um jeito certo de você lidar ou você se relacionar, mas você precisa entender o que você quer passar, qual que é o seu objetivo. Como que eu quero ser? Eu quero ser isso. Então, para mim, demorou um tempo a eu conseguir me conhecer, para eu, a partir de me conhecer, entender como que eu faço interação com os outros, das pessoas, porque tipo, dessa trajetória, por exemplo, eu tive que fazer freelances, porque eu queria freelance para conseguir trabalhar com outras coisas. E aí eu tô lá no freelance que eu tenho que chegar num dono da empresa. Eu chego lá falar com o cara do dono da empresa, e aí vou fazer um projeto para a empresa dele, mas a vida que o cara tem, a experiência e tudo é bem diferente da minha. Porque eu era só um programador que ficava lá trabalhando na tela preta. E o mundo da realidade é outra coisa, né? Então, o que é... Como você tem que se comportar profissionalmente? Como você precisa ser profissionalmente para passar respeito profissional, né? Ter a interação também com os outros. Eu acho que tipo, me tornar profissional também foi um desafio para eu conseguir lidar com isso. E eu acho que depois também para mim foi eu conseguir chegar na programação onde eu queria chegar, que era eu queria trabalhar com sistemas, com tecnologia e pesquisa e desenvolvimento de ciência. E aí, tipo, demorou para eu conseguir chegar nesse ponto, porque é como se fosse camada, sabe? É o que eu vejo. É tipo assim, você tem que ir igual um foguete, assim, ó, varando elas. Subindo, 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 subindo. Até você começar lá, até você chegar lá onde eu tô aqui, resolvendo problemas computacionais difíceis. E aí, trazer todo o background que eu vi na faculdade, que eu vi na teoria, para trabalhar. Tipo, hoje eu tô trabalhando e resolvo um problema, eu vou lá e consulto um livro para me ajudar. E aí eu olho o livro, vejo os fundamentos e resolvo. Também foi outro desafio. E tipo, aprender a lidar também com problemas, resolver problemas. Tanto fui resolvendo problemas, eu fui aprendendo a lidar como resolver problemas. Que também é um desafio, né, do dia a dia. Não olhar para o problema como um problema, né? Porque senão você não consegue achar a solução. Tipo, o que eu falei da comunicação com pessoas, porque é difícil isso, sabe? Como que você aprende que é o certo? Como que você... Porque eu vejo, quando eu tava de fora, no mundo corporativo tem uma imagem muito certa de como é o certo. Mas não é assim. Eu acho que, tipo, isso é uma visão antiga que veio do mercado, que trazia aquela imagem que, tipo, você tinha que estar daquele jeito e você tinha que estar daquele outro jeito. Aí o que a galera faz? A pessoa falou assim, não é assim, não precisa ter regra, a gente pode vestir o jeito que quiser, fazer o que quiser, que pode ser um ambiente mais alegre, não sei o quê. Só que também já criou uma regra em cima da não regra. Exato. E quando Sabe? você vai criando regras, você vai criando crenças juntos, e aí daí tipo, vai engessando. No ao invés final de das ficar... contas, você tem que ser o que você quer ser. Por isso que eu falei comunicação, mas eu hesitei, por quê? Porque quando você fala comunicação com as pessoas, parece que eu tô querendo dizer uma outra coisa. Mas eu quero dizer, tipo assim, questão de relacionamento interpessoal e comunicação, mas não é isso que eu quero dizer. Eu falo assim, como se preocupar com o ser humano.
tipo, como se preocupar com o ser humano e ter conversas verdadeiras com as pessoas. E, tipo, entender o que eu quero passar para ela. Qual é a mensagem? O que eu quero dizer? O que eu quero falar? O que eu quero me expressar exatamente? Qual que é o meu objetivo? E aí, tipo, isso toma muito tempo para pensar. Eu gastei muito tempo pensando nisso e me conhecendo. Foi esse segredo, tipo... Aí eu descobri que quanto mais eu tinha para me conhecer, mais eu conseguia enxergar o outro como a mim mesmo. Uhum. E aí eu vi que aquilo era o que, tipo, dava pra fazer as conexões verdadeiras com as pessoas. Sim. E então... só que eu não costumo ver como desafio, sabe? Por isso que eu falei assim, eu não tinha... Eu fui buscando a memória quando você disse. Porque eu não tinha uma lista pronta, assim, do que é o desafio. Porque eu vivo para fazer o que eu quero. E aí o desafio é assim, são metas. E é tipo, os desafios são só o que eu tenho que passar para alcançar a meta. Mas eu sei o que eu vou passar por aquilo. Excelente. Eu vejo o problema e eu sei que eu vou conseguir. Eu só preciso entender ele. Quando a gente entende, o primeiro passo para resolver o problema é você entender. Tem até de um livro lá do How to Solve It. O pessoal pega e ele fala assim, numa classe de matemática, ele pergunta para os estudantes como que o estudante resolve um tipo de equação matemática. E aí o cara fala, eu não sei. Aí ele fala, não, mas o que é essa equação matemática? O cara, eu não sei. Então ele fala, como você espera resolver a equação matemática se você não entende o que ela é? Então, qualquer desafio que você tiver na vida, você precisa entender o que ele é. Às vezes você está tentando resolver um problema, mas você nem precisa resolver aquele problema. Você pode mudar o cenário e resolver um outro problema muito mais fácil. Então é isso aí. Meu pensamento é assim: eu passo pelos desafios e para mim são como se fossem coisas que têm que acontecer. Eu não fico muito preso a eles. Eu só Muito passo. legal essa forma de pensar, assim, E pra você? Pra mim, cara, muito do que ele falou encaixa. Eu tento, tipo, muitos dos problemas eu tento ver todas os lados do cubo, né, para poder imaginar onde é mais fácil de resolver. E foi uma coisa que eu passei muita dificuldade. Foi que no começo eu vi o problema e ficava cego. Então, vinha um problema, pá, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Ficava ali pensando. E aí foi quando eu comecei a transicionar o pensamento para poder ver tudo que está englobando aquilo e talvez uma parada que ninguém nem pensou em chegar nela primeiro, talvez seja barreira de entrada para poder resolver o problema de fato. E o lance da comunicação também, ele é sempre um desafio, né? Né? Principalmente quando você tem ali os seus... Quando você falou, a gente acaba questionando várias coisas, né? Do que é o padrão, do que é o certo. Por que o certo está ali? Por que aquilo ali que a gente está vendo que não é tão certo assim é considerado, né? Até mesmo a informalidade, que antes a empresa era tradicional, quadradinha, tudo daquele jeitinho. Bom, aquilo lá era legal. Beleza, tem que ser assim. Aí daqui a pouco começou a avalanche de startup, todo mundo investindo, putz, isso aqui é legal. E aí meio que a pessoa vai perdendo a mão também, porque aí vai todo mundo crescendo assim, a qualquer custo, dinheiro saindo para tudo quanto é lado, empresa quebrando e vendo o seguinte, porra, na verdade o conceito lá atrás não é bem assim, é um pouquinho, é o balanço, que na verdade é o equilíbrio que você sempre tem que ter. Então é louco mesmo isso aí, o que você falou de esses padrões que são... Né, tem essa imposição, por quê, né? E por que a gente tem que seguir exatamente isso? Eu tava refletindo esses dias e eu percebi o seguinte, tipo, no fim das contas... Não, eu tava refletindo por mim, tipo, eu tava tomando uma decisão e eu cheguei numa reunião e falei o que eu pensava. E aí mudou a trajetória da situação ali, total. Eu falei... Aí depois eu fiquei refletindo nisso e falei, pô, mas quem que sou eu, né? Eu sou um cara. E eu cheguei lá, falei minha opinião e mudei a trajetória disso para sempre ali. E imagina então quantos... No final é só um monte de pessoas dando opinião. Sim. Sabe? Tipo... E essas pessoas estão dando a opinião delas e coordenando o mundo que a gente vive. E a gente tem que lidar com isso. O cara dá a opinião dele e aí ele te afeta. E aí você tem que lidar também. Mas então, a qual momento que você tem que só aceitar tudo que tem e parar de dar a sua opinião também? Porque você é igual a um ser humano normal. Aí você pega e tem que também pôr sua opinião e mudar também o mundo. Então é isso que eu trabalho, assim, o que eu quero?
Porque também é assim, isso não tá legal, mas tá bom então, Felipe. Nada tá legal, o que tá legal pra você? O que é? Então, se nessa hora você tem que estar claro o que você quer ter. É que às vezes a pessoa, eu acho, né? Assim, a pessoa cai muito naquele pensamento de que, não tá legal, mas só sou eu e então deixa quieto, porque só eu aqui não vai mudar nada. Só que é esse pensamento que eu acho que é o principal problema. Porque ela pensou, outras milhares de pessoas também pensaram a mesma coisa, sendo que se tivesse a iniciativa de falar assim, porra, quer saber? Executou, né? Não tô nem aí que é só eu, bicho. Eu quero mudar o meu arredor aqui, o meu ambiente. Eu posso, com isso, incentivar você, que você incentiva mais várias pessoas, e aí a coisa... As mudanças, se eu for ver na história, é assim. Às vezes ela nasce meio despretensiosa, tal, na hora que você vê, mudou. Mudou, cara. Porque você começa a ver as pessoas interessadas. O cara, ele já tinha, mas eles começam a manifestar um interesse. A pessoa, cara, isso é legal, eu vou falar a verdade. E às vezes, essas pessoas começam a te conectar com outras pessoas que também pensam igual. E aí você começa a criar uma comunidade. Exato. É aí que as pessoas que falam que você não tem razão, isso aí é... Enquanto tá só você. Aí vai aumentando. Começa a juntar um monte de pessoa que aí começa a repensar até te escutar de fato. Por isso que os caras lá em Maquiavel, né? Sim. Fala que você domina o reino, você tem que matar esses pensadores, porque esses pensadores vão tirando. Então tem um lado do sistema que sabe do perigo disso e quer eliminar essas pessoas que pensam, né? então, tipo assim, são estratégias. Então tem isso também. Acontece. Ou tipo o medo, né? Também você tem um medo de perder uma posição por dar a sua opinião. Você fala, não vou falar nada, porque se eu não falar nada, também eu vou perder a minha posição na empresa. Mas, mano... Isso é horrível, imagina. Porque aí você tá indo contra Só que aí você tá pensando muito pequeno valores. também, Exato. né, cara? Precisa, pensando dessa forma, né? Você precisa ser dono de si. Falar, mano, o que eu quero da minha vida? Eu quero isso, então eu vou ir atrás. Porque vai ter gente que vai falar pra você que você não pode. Vai ter gente que vai falar pra você que não vai dar certo. O tempo todo. Cara, é o que mais tem, né, cara? Vou te falar. Uma vez eu passei por uma situação assim, eu mostrei um projeto pra uma pessoa, a pessoa leu o projeto e falou pra mim que não era massa. Não ia dar certo. Não era. Aí eu fui lá e fiz o projeto. Aí eu mostrei o mesmo projeto pronto pra essa pessoa. Isso é sensacional. Como que você fala pra mim que isso aconteceu? É porque eu falei pro cara, o cara entendeu o B. E quando eu fiz o A, aí que ele viu e entendeu e falou que ia dar certo. Sim. Então, e 98% da comunicação às vezes, o que acontece? O problema é que a pessoa não entendeu que seja a sua ideia. Porque quando você vai passar uma ideia, ela não existe, só tá na sua cabeça. Então, às vezes, você tem que ir lá e fazer. Sabe? Dentro do Nubank, a gente tem até um prêmio. Às vezes, quando alguém faz uma coisa fora da caixa, ganha um prêmio. Normalmente, a gente premia as pessoas que apenas faz. O prêmio chama Just Do It. A pessoa, não, eu sei que isso aqui, vou lá e faço. Mas faz, mano. Faz lá e prova, então, para todo mundo que eles estavam errados. E essa é a essência, é tipo a maneira de a gente manter viva a inovação. É tendo espaço para exploração. Às vezes, você está fazendo um trabalho e você, daquele meio de trabalho, você vê uma oportunidade. Você chega naquele meio de trabalho e é abafado pelo time, tipo, pela liderança, e fala assim, você não pode explorar, ou quanto tempo você vai ficar explorando, chegar com todo esse negócio, você mata a oportunidade. Nunca vai ter inovação, porque todo mundo só está pegando e executando task. E o que mais tem é empresa de inovação, de tecnologia, que a primeira coisa que faz é, eu quero fazer... Não. Esse aqui até me falava... Eu ia puxar esse assunto, que a gente passou exatamente esse cenário. Tipo, a gente vinha de uma onda meio ruim com situações, e eu tive uma ideia que eu falei, cara, isso daqui, se a gente colocar isso no sistema, eu tenho certeza. Que era até a parte que, quando você estava falando, eu também caí nessa onda de design, estudar, para poder também conseguir fazer sozinho. Falei, cara, se a gente botar um design system aqui e refazer isso, aquilo, viajei. Falou, não, não sei o quê, vamos fazer. Quando me deu negócio, todo mundo começou, não, pô, isso é muito legal, pá. Então, o que você falou, às vezes é ter coragem de falar. E foi o que eu tive. Eu, cheguei nele e falei, cara, isso daqui tá uma bosta.
com essas palavras mesmo. Falei, pô, se der certo, Deus, ele tem um vocabulário bem particular, assim. Se der então certo, a gente, eu sei né? que vai ficar da hora. Se der errado, alguém vai achar da hora se der em algum momento. E cola muito com o que você falou. Porque foi muito louco. Até na escalada do pole e tal, aqui dentro, uma coisa que ele até se assustou e a gente brinca aqui, é que assim, e não só ele, mas outras áreas que dificilmente sai com um não da minha sala. E no caso dele, que era, a gente meio que refez o sistema, na real mesmo. A gente pegou, e também muita parte de lógica ali e tal, porque a gente foi, tecnologia, você sabe, a gente vai fazendo ali e tal. Se você vai evoluindo, se você tá no caminho certo, você olha para trás e fala, puta, cara, eu resolveria isso aí de uma outra forma e tal. E meio que a gente sempre gostou disso, pensando em escala. E quando ele trouxe esse projeto do Design System e tal, cara, não era só uma feature nova que a gente ia ter que fazer, tinha que estruturar, tinha que fazer um negócio, e ele ficava meio abismado, porque assim, e se a gente fizer isso aí? Cara, a gente sabe, faz sentido? Sempre fala, usa o bom senso, faz sentido? Faz, vamos fazer. Aí a gente planeja a forma de fazer. Uhum. Então, nunca que também já sai fazendo na sequência. Saiu com não da sua sala? Não, eles não saem com não. Entendeu? Fala assim, beleza, você quer fazer? Tá bom, faz aí o projeto, monta um protótipo e me mostra. E aí a gente foi nessa, aí pegou, fez, aí a gente contratou um designer, legal. O cara veio, fez toda a parte de... E a gente pensou muito, você pegar o ano passado inteiro, cara. A gente tá um ano se bobear até um pouco antes... A palavra aqui foi designer, foi experiência de usuário, foi performance, foi coisas desse tipo, você acha sabe? Que isso acabou mudando também o ambiente? Porque quando vocês começam a nomear produtos, criar marcas, logos, começa a sair do mundo digital e do mundo real, né? Total, que é o que a gente está vivendo exatamente agora. Você tem um ursinho aqui no RP. Não, a gente tá nessa lua de mel aí. A gente tá vivendo isso agora, tá saindo da caixa. Nesse momento, e o legal é isso, né? Você pegar a experiência, e aí não tem nada a ver com, se você tem X anos, ou se você... Cara, é todo mundo meio que comprando o teu barulho ali, sabe? De tipo, eu posso te ajudar nisso. Ele conhece a Aurora. Hã? Não, depois pode terminar, eu ia falar do nome do produto. No meio. Eu falando do pole. Por conta da criação, que eu... já vou expor, então. É que ele conhece a Aurora, e o nome do novo produto vai ser Aurora. Entendi. É um nome legal. Então, e a gente, enfim, batizou aí o Design System da web como Aurora, né? Um nome... Que foi o Poli, eu sei que definiu, né? Nessa onda de você estuda, você vê todo mundo, né, vindo. Aí eu vi, o Figma tem o próprio, o Windows tem o próprio Design System, todos tinham um nominho. Aí eu, brisando, falei, cara, preciso arrumar um nome pro nome. Só, o Design System é Octalink. E na verdade... Octalink, Octo. Falei, cara, vai ser Aurora, por causa do cachorro. Que legal. Falei, vai ser Aurora. E é um nome bom, né, cara? É um nome legal. Agora que eu vi o boné dele, Just Do It. Just Do It, exatamente. E aí foi que a gente está exatamente nessa fase da gente falar o seguinte, beleza, então agora a gente vai parar um pouco de usar o nome da empresa para começar a ter os produtos, né? E aí o Aurora vai ser a nova geração, né, do RP que a gente está fazendo, mas aí também vai ter conta digital, tem uma série de coisas de integrações de solução financeira, mas aí já batizando como um novo produto, que é isso que você falou. Aí é uma outra coisa, a gente está fazendo lá nesse exato momento, o pessoal do marketing está fazendo todo o vídeo da campanha de apresentação do Aurora, legal. Que segue uma linha, que segue uma paleta de cores e tal. Se bem que quando a gente entra nisso, a gente descobre um outro problema, que é dar nome para as coisas, né, cara? Isso é os melhores nomes, eles têm que ser espontâneos. Quando você pensa demais para dar um nome, exatamente. Eles são um nome zoado. Exatamente isso. Tem que ser um nome que vem, assim. Vem pra você. Exatamente. Eu achei muito legal essa trajetória aí, porque veio da indignação dele, né? Sim. E da indignação dele gerou um negócio, aí você começa a pensar, fala, mas já que vai fazer isso, aí você começa a ver o problema de várias formas. E a partir dessa perspectiva, você fala, eu vejo uma oportunidade desse problema criar um produto.
E aí você já tem um nome. E nisso aí, cara, é isso aí, porque não é tão... A gente falando assim, parece que, puta, foi um negócio super... Ah, ele veio, eu falei sim e tal, a gente fez, daqui a pouco surgiu. Não, eu lembro, cara, pra você ter ideia, eu lembro que você tem ideia que, tipo, surgiu da indignação e toda solução surge também de uma indignação de alguma, né? E eu lembro que a gente tinha uma gerente de projeto na época e aí quando chegou, falou assim, ó, o Polidori tá com um design system, tá com uma ideia e tal. Eu falei, ó, ele me falou, eu gostei, mas a gente não vai colocar agora. Uhum. A gente precisa pensar, montar um plano de ação e tal, para aí sim estruturar na hora que começar a fazer de uma forma certa. Ai, mas, meu Deus, eu acho que ele vai ficar chateado, eu acho que... Não tem que ficar chateado. A gente vai fazer, só que a gente vai fazer da melhor forma que a gente vai puder, porque isso, de fato, eu quero que seja um novo produto. Então, foi toda uma trajetória, foi muita conversa, muita comunicação, muito alinhamento para a gente chegar. Um ano e meio, um ano. Faz um ano e meio que eu dei a ideia. Aí, tipo, foi uns 6 meses ali de maturando ela para chegar no resultado que tá hoje. E aí sim começar a fazer, programar, colocar a mão na massa mesmo da parada. Então, cara, faz um ano e meio aí que eu tô afundado, mergulhado nisso aí. E aí foi isso, cara. A gente foi só em designer também, foi só vendo os alinhamentos, componentização. Na hora que concluir aqui, pode mostrar, né? A gente mostra. Sim. Eu queria mais café e água. Sim. Na verdade, Felipe, eu tenho mais uma pergunta e eu já vou encerrar. Já vai encerrar? O tempo aqui voa. Eu tenho ainda muito assunto pra falar. Sério? Eu tenho a tarde toda pra falar com vocês. Pois cara. Eita! Bom, eu só vou ter que... Na verdade, então assim, eu não sei como conduzir, gente. Tô Não, ao vivo aqui, Por quê? Você quer sair? Não, eu tenho uma reunião importante que eu não posso cancelar às 4 horas. O OctaCast, a próxima pergunta era a dica do livro e filme, inclusive eu não te falei, a gente sempre faz essa pergunta no final. Como você falou que você gosta muito de estudar e tal... Aí eu ia fazer isso. O OctaCast tá ficando engraçado. A gente vai precisar... Mas é isso aí. A gente vai precisar entrar em um consenso, gente. Não é que eu quero concluir o podcast. Não, enfim. Não tem certo ou errado. É sobre isso que eu aprendi aqui. Então... Mas aí voltando já para essa linha nossa aí, eu acho assim, ó. Traga um café pro Felipe, então. E água, primeiro... E água. Traz a garrafa aí, deixa aí. Ô Felipe, o que você acha? Cara, programação é a nova alfabetização, isso aí não é nem... Já é, né? Basta você ver um carro é mais eletrônica do que mecânica hoje, basicamente, né? E... Pensando muito assim, a gente também trabalha muito com jovem e tal. O que você falaria tem todo mundo agora quer programar, todo mundo quer entrar nessa área. Virou... Cara, é aquele negócio que a gente tava falando, né? Virou a medicina e Exato. E a medicina hoje em dia. Exatamente, cara. O que você... Tem alguma coisa pra gente passar, alguma ideia pra molecada? Eu tenho uma preocupação com a computação. Eu levo a sério isso. Tipo, eu participo da comunidade da IETF, que é da Internet Engineering Task Force. É tipo uma comunidade de pessoas que se reúnem e discutem a evolução da internet. Pessoas do mundo inteiro. E sempre que eu posso dizer como uma forma de trazer um pouco do que eu me preocupo com isso, é no sentido de pensar que a internet... E a computação ela tem que crescer como uma forma de conectar, não de ganhar dinheiro, tá ligado? Essa é a essência. Todo mundo tipo assim, dinheiro não pode virar mais que a informação. Exatamente. Eu tenho um ponto de vista assim que a internet ela evoluiu de um jeito que traz hoje a informação a relevância da informação por dinheiro e não mais por relevância de conteúdo. E aí você não consegue fugir desse sistema. É difícil você conseguir traçar um caminho alternativo para você ter acesso à informação. Porque o site que você vai pesquisar, ele já tem um sistema de ranqueamento monetizado. O sistema de recomendação, o algoritmo da plataforma também é um sistema monetizado.
Cheirinho gostoso esse café. Traz um pra mim aí, pô. O cafezinho tá bom. Oh, interessante isso que você tá falando, porque... Muito. Porque Muito, muda... porque assim, muda tudo. E assim, aí de novo, eu acho que aí a gente tá indo pra um outro caminho. Uhum. Porque, beleza, você tem lá informação e tal, e hoje o que mais tem é conteúdo, e o que mais tem também é conteúdo ruim também, né? Conteúdo ruim. Raso. Isso. Conteúdo raso. É verdade. Não tipo assim, é superficial. Superficial. E rápido. Curto, Com o objetivo do quê? de atrair a atenção. E ganhar views, né? Pronto. Ganhar views tá ao pra contrário. conseguir dinheiro. Tudo, até o que aconteceu com a inteligência artificial, né? Que, tipo, ninguém tava pronto, Obrigado. mas um cara soltou aí pra não virou uma briga de dinheiro o lançamento de inteligência artificial. Então, todo mundo soltou sem nem saber se estava pronto, como estava funcionando, como estava operando. Então, é complicado cara. isso. Tipo, A tecnologia ela foi monopolizada completamente pela geração de dinheiro. Então, tipo, isso daí que você falou não é que só faz... pela geração de dinheiro, cara. É complicado isso aí, porque, tipo assim, se você for ver, é a detenção da tecnologia por grandes corporações. Entendeu? É tipo, a grande corporação, ela detém os servidores, ela detém os cabos de transmissão que passam debaixo do oceano. Exatamente. E aí ela começa a pôr o quê? Como você vai acessar aquilo lá. E, tipo... em vez de terem blogs específicos onde pensadores colocam suas opiniões, aí você começa a pôr... Eles criam uma plataforma que todo mundo tá lá e você coloca a sua opinião lá dentro. E aí eles vão lá e colocam tipo maneiras que você deve interagir ali. E aí as maneiras, às vezes, você interage com as pessoas por meio daquela plataforma e eles vão controlar no final a informação que tá tendo e eles vão acabar querendo vender essa informação depois para empresas que querem fazer publicidade. E aí que você tá lá dentro, você fica refém, você não tem a forma de interagir, eles mandam a forma que você tem que interagir. Você, em vez de comentar, você vai começar a curtir. Curtir é mais rápido, né? Curtir te dá mais velocidade para você ver mais conteúdo. Porque se você for comentar, o processo de comunicação o processo cognitivo de criar um comentário, ele é maior do que você clicar um botão de gostei. Se você vai dar uma opinião no comentário, você precisa parar, pensar, entender o que você vai dizer. Exatamente. Se expressar, é muito mais demorado. E além do que, você está se expressando e você vai se expor também. Então, você tem que ter um embasamento naquilo que você aí, vai Então, mas aí já é outra coisa, porque já vai entrar nos principais medos do ser humano, né? Que é crítica, julgamento e tal. Aí você vai lá, dependendo do que você coloca, você fala, puta, cara, se eu escrever isso aqui... Aí a pessoa vai lá e curte. É mais fácil. Vou lá e aí vai seguindo. Às vezes ele curtiu, né? Porque aí também tem a questão que se você não curtiu, o cara vai ficar ofendido. Né? Pois é. Aí ele viu e não curtiu minha foto. Viu e não compartilhou. Isso acontece muito. Mas é isso. É só ver, cara, as principais você empresas... compartilhou a vitória do Vini ontem? Vitória do Vini? A Vini. Compartilhou. Você compartilhou. Compartilhou. Não, compartilhei. É isso aí. Tipo, o negócio não devia ser assim, não foi feito pra ser assim. Antes, quando não existia isso, era tipo, legal era você compartilhar se você quisesse. Virou uma obrigação, né? Aí quem que usa a internet do jeito que eu acho que é o mais certo? São tipo as pessoas mais antigas. Que interagem na internet como se ela estivesse falando frente a frente. Sabe? Que a pessoa sai no comentário comentando, não sei o quê. Ela comenta, tipo, por exemplo, eu quero dizer as pessoas mais antigas que hoje é que o jovem, né? Tem todo um negócio assim que fala. Por exemplo, eu tinha vergonha antigamente quando minha mãe e meu pai iam comentar nas minhas fotos das coisas minhas do Facebook, porque eles comentavam como se eu estivesse falando comigo, mas na frente dos meus amigos lá. Aí todo mundo via. Do jeito deles, que eles faziam lá, né? Então, esse jeito, tipo, depois, minha esposa, ela tem mais... Ela conhece mais como que a geração de hoje já tá interagindo mais. Mas, tipo assim, tem uma palavra que eu acho que inventaram que é o cringe, né? Que é o jeito de você navegar na internet, que tem um jeito mais social, estiloso de ser. Só que no fim das contas, eu acho que o jeito que você tem que ser é o jeito que você quer ser. Tipo, a internet é pra conectar, é pra falar. Então eu prefiro mais comentar e falar, expor minha opinião e entender, do que só estar obrigado a ver o que o outro tá fazendo e comentar ou curtir a foto de alguém. E também ser obrigado a publicar.
Eu acho que, tipo, se eu quero... Eu queria muito ainda fazer um tipo de material de foto, por exemplo. Eu quero publicar fotos, mas que eu possa publicar aonde não exista curtidas e comentários, e sim seja, tipo, para expor uma imagem. Porque se eu tô tirando a foto com a câmera, qual que é a intenção? Você tá tirando foto para mostrar e se crescer ali... Se promover, né? Se promover que você tá fazendo alguma coisa... Ou você está realmente, por exemplo, eu compartilhei que estou tomando café. Por que você está fazendo isso? Você está querendo dizer que você está tomando um café, que você está meditando, porque você é uma pessoa que pensa, que você é mais inteligente? Qual a imagem que você está querendo passar, né? Ou realmente você gostou do café e você quer mostrar para as pessoas que é bom tomar um café, ou que você está feliz com o café. Ou você viu que a cor do café combinava com a xícara e achou um ponto de luz e tirou uma foto que ficou bonita. E você quer pôr aquela foto para as pessoas verem. Então, qual que é a sua intenção na rede social? O que você quer fazer? Porque a internet é assim. Na verdade, é para interagir com pessoas. Não é para ser um mundo à parte. Sacou? Tipo assim, não é um mundo à parte do mundo real. É um mundo real estendido. Então, a gente tem que ter liberdade. Eu acho que esse é o ponto. Então, onde eu posso defender liberdade na internet... E a evolução da internet, eu vou fazer isso. E, infelizmente, o lance de liberdade e internet meio que começou a ficar meio complicado, né? Porque como a gente tá... porque como a gente está nessas plataformas, basicamente é ela que decide o que é certo, o que é errado e o que ela vai entregar e o que ela vai censurar, né? Tem uns quanto aí da câmera? A liberdade. 15. A liberdade que eu falo também não é que você pode falar o que você quiser na internet, que a internet é um ambiente que não tem... Exato. Que é igual ao mundo real também, né? Exato. Você até pode falar, mas você vai ter as consequências daquilo ali. Tem que ser a mesma coisa. A gente vive na sociedade. Aí não é um mundo à parte, você tem que... Exatamente. Tipo, o que eu digo, assim, voltando lá, acho que a pergunta que iniciou todo esse raciocínio foi a partir do que os jovens, né? Dá para os jovens é tipo assim, veja que computação e internet... é uma coisa que tem que ser levada a sério. Tipo assim, o cara vai trabalhar com isso, ele é um profissional de tecnologia. E tipo assim, a gente tem que valorizar a ciência, o trabalho de pesquisa. E não é um caminho fácil. Não é uma coisa que você vai chegar lá, vai fazer um curso e vai ter sucesso. Tipo, o que é sucesso pra você? É ganhar dinheiro? Beleza, mano. Você pode ganhar dinheiro de muitas formas. Mas tem que entender também que as pessoas lá atrás que criaram a internet, elas tinham uma preocupação com a humanidade. De que eu estou fazendo para a humanidade. É uma coisa que eu sempre levo em consideração em mim. É tipo, quando a gente faz alguma coisa e expõe aquilo publicamente e dá acesso para outras pessoas na internet, de uma maneira eu deixo minha marca na humanidade. Exato. Eu deixei ali um registro. Que estão em servidores... e que vão ficar lá por um bom tempo. Enquanto a gente tiver essas empresas mantendo esses servidores, eles vão estar lá. O que tem um trabalho que eles começaram a fazer, mas e se essas empresas que são privadas, né, pararem de existir? Pode acontecer. E aí? A humanidade vai perder toda a informação? Porque todo o registro nosso como ser humano é digital. Aí eles começaram a pegar registros importantes e colocar armazenados em fitas magnéticas no Ártico, para que se aconteça uma catástrofe, o ser humano ainda vai deixar um registro digital dele lá com informações preciosas. Top, né? Então nossa internet, nossa opinião, o que a gente vai pôr? Tem que pensar, né? Que eu quero falar, qual é a mensagem que eu quero ter, que eu quero fazer lá. E aproveitar, porque a internet é diversão, a internet é informação, é conhecimento. Você abre o site da Wikipedia, abre lá, wikipedia.com, começa a clicar lá, você vai aprendendo várias coisas. Esses dias mesmo eu estava estudando um assunto e eu acabei eu lembro que eu acabei seguindo ali o caminho e eu estava já vendo sobre telescópio digitais que fazem fotografias de estrela. Tipo, por que eles têm que disparar um canhão de luz, né? Uhum. Por que eles precisam disparar esse canhão de luz? Aí eu já tava nisso, porque eu fui seguindo caminhos. Então a internet é assim. Se perca. Abre lá um dia, pega assim e fala, vou tirar tarde agora pra
navegar na internet. Tem muita coisa boa, Você né, não cara? precisa abrir e ficar lá scrollando no Facebook, velho. É. Precisa ficar lá, tipo assim, é automático. Você abre lá, você para assim, observa numa fila. Quantas pessoas estão ali conectadas? E o que eles estão fazendo assim? É. Assim, porque, tipo, foi um tipo de mecanismo criado, fácil de acessar, informação curta que você só vai consumir informação. Com um movimento hipnótico e viciante. E aí, mas o que você quer aprender? Sabe, você perdeu o controle da sua própria opinião. Você abre ali a rede, em vez de você buscar o conteúdo ativamente, você passivamente recebe. Recebe. Fala, cara, mas peraí, o que eu quero aprender agora? Então. O que eu gosto, sabe? Às vezes você para pra pensar, você não sabe nem o que você gosta mais, porque o que você gosta tá numa playlist. Aí você tem que ir lá na playlist ver, mas você não sabe mais o artista, a música, o ano. Você não pesquisa mais sobre o assunto profundamente e entende. Quando você gosta e aprende, aquilo se torna parte de você. As pessoas estão perdendo a sua própria identidade, né? Na verdade, a maioria nem conhece qual é a sua real identidade. Um dos pontos que eu tava vendo esses dias aí é que com o ChatGPT lá, que ele basicamente ele responde tudo e tal. Cara, as pessoas não sabiam fazer pergunta. Formular o prompt ali do que queria que saísse e o que ele poderia trabalhar com uma ferramenta que pode ser muito boa, com a maioria delas, mas também pode ser, você pode usar quase nada do potencial, porque a gente vai ficando tão preguiçoso ali de pensar, porque está tão acostumado a receber conteúdo rápido e não buscar mais, não fazer nada de pesquisa e tal, que a galera não sabia fazer pergunta, cara. Sim. Formular. Eu comecei a fazer uma coisa, eu criei uma planilha e colocar o que eu gosto lá e separar por, tipo, categoria de coisa. Meio maluco, mas eu Como fiz que é? isso pra Isso é eu, ser um pra J eu real, conseguir, viu? tipo, saber o que eu gosto. Caramba! Tipo, o que eu gosto? Eu comecei a fazer essa pergunta. Eu sentei e coloquei, eu gosto, por exemplo, de música. Música. Por que eu gosto? Essa é uma boa pergunta. Porque isso me lembra uma sensação específica quando eu ouço essa música. Aí eu comecei a colocar lá uma lista de coisas que eu gosto e por que eu gosto. E aí, às vezes, quando eu quero ouvir um som, em vez de abrir o som e escolher um som aleatório, eu falo o que eu quero sentir quando eu ouvir essa música. Aí eu vou lá na minha planilha e vejo das músicas que eu gosto, que sentimento que ela me traz. Eu falo, vou ouvir esse som aqui. Nossa, fez um catálogo ali, tipo... Eu vou ouvir isso agora porque eu quero ter essa sensação quando eu ouvir esse som. Aí eu também utilizo da ferramenta, por exemplo, Que o Spotify. rico isso! O Spotify ele tem uma ferramenta que é legal, que você pode, tipo, escolher um artista e você vai para uma rádio do artista. Que eles pegam, tipo, sons parecidos, né, por análise de IA, parecidos, porque, tipo, músicas parecidas, de estilo parecido, ela tem uma onda de áudio, né, parecida. Aí eles relacionam isso e montam, tipo, uma rádio daquele artista ou daquele som. Aí, às vezes, eu pego um som que eu gosto e coloco na rádio do som para descobrir novos sons. E aí eu vou lá e coloco, eu atualizo o som na planilha. Falo, descobri hoje um som novo. E, tipo, eu comecei a fazer isso, na verdade, não foi nem por causa dessa coisa filosófica, mas foi porque eu tava regando minhas plantas e cada planta precisava de um tipo de rega específica. E aí eu tava falhando em regar elas porque eu tava tratando elas igualmente. E aí não era assim. Aí eu tive que falar, mano, mas espera aí, que plantas eu tenho? Aí eu tive que ir lá achar a planta, que tipo de planta e qual que é o tipo de rega. Aí eu comecei a raciocinar nisso e falei, mas peraí, mas o que eu gosto, né? Também. Em algum momento eu caí nessa coisa do que eu tenho em mim. E falar assim, coisas que eu tenho à minha volta que são meu, sabe? E são meu. O que eu tenho, o que eu gosto, o que eu busco, faz parte de mim. E aí essas coisas eu carrego comigo. Por isso que até a questão de tipo artefatos físicos, por exemplo, CDs, livros, quando você vai acumulando isso com a vida é legal, porque no fim da vida, imagina você olha uma sala repleta de livros, aquilo lá tipo te traz lembranças da sua vida inteira, né? Que você olha e traz com você tipo uma questão de acumulação da jornada, né? Que é muito satisfatório você
conseguir ver que você acumulou coisas com você e não passou em vão. E também coisas que você deixou. E aí, tipo, é legal a gente ter o autoconhecimento de, tipo, entender o que eu sou. E qual é meu espaço no universo. Onde no universo isso é muito massa, cara. Isso é muito massa mesmo. E você tem alguma coisa nessa linha, tipo, de fácil acesso? Porque se a gente falar de Wikipédia, cara, muito poucas pessoas vão ir lá para estudar e tal. Tem alguma coisa tipo YouTube, por exemplo? Algum canal legal que tem uns conteúdos? Eu tenho alguns lá. Esses dias eu tava vendo lá o James Webb, toda a história, tudo que os caras montaram, a missão que foi, o que ele acabou produzindo. Desde o primeiro budget, que foi um negócio depois absurdamente maior, tal. Às vezes eu fico lá horas passando lá. Você tem algum que... Então, cara, teve um que eu vejo recentemente, é de um cara lá nos Estados Unidos que ele vive num carro. Chama Solar Camp. E eu fico impressionado porque esse cara, ele é muito dedicado à escolha que ele fez de viver num carro, cara. E ele fez curso de enfermagem no carro, enquanto ele vivia dentro do carro. E ele trabalha como enfermeiro e ainda vive no carro. E a ideia dele é que ele economiza dinheiro, muito dinheiro, não pagando aluguel, não tendo que morar numa casa. Aí ele fala que isso já dá para ele uma vantagem em pessoas da mesma faixa etária que ele, que estão vivendo a mesma categoria que ele ali. Ele já tem uma vantagem que tipo, com o mesmo salário, ele já consegue salvar mais dinheiro. Porque o custo fixo dele bem mais baixo. E ele vive muito feliz, cara. Tipo assim, mas esse cara, ele vai também viajando ao redor do mundo ou não? Esse cara, ele vive no carro e na região dele? Na região dele, porque ele tem um trabalho lá e tal. Só que ele sempre que mostra loucura, como ele vive, o que ele faz, como que foi, e o jeito que ele explica. Por exemplo, ele tava lá, ele resolveu começar a usar uma taça para beber na taça enquanto ele come. Aí ele falou que ele tava usando a taça para tentar compensar o fato de que ele vive num carro, né? Tipo assim, ele falou, não, eu vou tentar almoçar mais elegante para compensar o jeito que eu vivo num carro. E ele fica muito feliz com as pequenas conquistas que ele tem. Tipo, agora eu tenho luz aqui. Mas a luz, ela não é só aqui de qualquer jeito. Eu consigo ligar ela sentado com a minha mão aqui, ela fica do meu lado. Aí ele apaga e liga a luz. Apaga e liga a luz. Porque o que acontece? Ele teve que pôr o interruptor ali para ele ligar e acender a luz, porque ele tinha dificuldade de ter que levantar e se mexer para acender no interruptor lá. Então, para ele, aquele interruptor ali tem um significado especial. Tá vendo? Valoriza as pequenas conquistas, as pequenas coisas, né? Exato. Aquele interruptor pro cara tem um significado especial, porque ele teve que pensar para pôr ele ali daquele jeito, e para ele funciona muito especificado. Muito bem, é bem específico. Ô Felipe, então assim, eu vou precisar tomar uma postura aqui agora. Agora eu vou ter que tomar decisão. Eu vou ter que tomar uma decisão. Eu preciso encerrar esse OctaCast por conta do tempo da câmera ali, que já deve estar nos últimos minutos. Então assim, mas a gente continua lá fora, tá bom? Então tem um bolo, a gente vai tomar um café juntos agora. Quero que os meninos mostrem aí como que tá o Aurora também, né? Pra você conhecer. E, enfim, é sobre isso. É isso aí. Gostei muito. Muito bom bate-papo, viu, Felipe? Sim, foi um papo, Foi bem papo legal. porque, assim, voou, né, em todas as categorias aí. Foi bem legal mesmo. Valeu. Gratidão pela sua disponibilidade de tempo, de ter vindo, de estar aqui conosco. Muito obrigada também você de ter vindo também. Veio de longe, viu, para te receber. Agora não tá tão longe assim, não. Mas Antes era ainda bem assim mais. não é igual a gente, né? Que a gente tá aqui há 5 minutos. Eu vim de Então. outra cidade. Ele também. Exato. Eu vinha da praia. Você tá onde? Campinas, pertinho também aqui. Mas Tá, é outra agora tá- cidade, né? tá mais longe outra que eu. cidade. Ele veio de mais se bem longe que ele... que eu. E a sua? Não, Limeira. Eu tô em Limeira. É Limeira, é verdade. Limeira. Que eu falo, eu vim de outra sigo cidade, com fica mais Praia Grande dramático. ainda. Fica, você, pô. Fica mais. É isso aí, cara. Então, muito bom. obrigada e até a próxima. Com certeza. Obrigado a vocês por me receber. Valeu. Falou. Tchau, gente.